Muito bom dia. Esse é um vídeo institucional. A gente está começando um novo trabalho aqui na Igreja Batista Nova Vida e nós chamamos isso de um discipuladão. É uma forma bem popular de explicar esse trabalho, que é um treinamento, um discipulado, um doutrinamento dos novos crentes e também daqueles crentes mais antigos que não passaram por essa etapa. Nós estamos trabalhando pelo menos 4 temas nos próximos domingos na nossa igreja. E o primeiro tema é: quem é Jesus? O segundo tema é: o que é o homem? E o terceiro tema, nós pretendemos trabalhar o que é o pecado. E o quarto tema, o que é a salvação. Pretendemos colocar isso numa sequência bíblica razoável. E nesse primeiro vídeo, nessa primeira conversa nossa, nós queremos falar um pouquinho a respeito de quem é Jesus. É sabido que Jesus é um nome conhecido em todo o globo terrestre, todos os lugares, sobretudo agora com as mídias eletrônicas, com os meios de comunicação tão avançados. Entretanto, a pessoa talvez já não seja tão conhecida. Nós estaremos fazendo essa distinção. Conhecer o nome de uma pessoa é uma coisa, agora conhecer a pessoa é outra, totalmente diferente. E nós estamos nos reportando inclusive aquele texto de Jesus, de Mateus capítulo 16, quando ele pergunta aos seus discípulos o que dizem as multidões a respeito dele. E eles respondem: olha, uns dizem que é um profeta do passado, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Só que essa resposta não satisfaz Jesus. Jesus faz a pergunta de forma mais pessoal. E ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E um dentre eles, o Pedro, por revelação de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. No que ele é elogiado por Jesus. Muito bem, mas nós como cristãos também, a nossa geração precisa responder quem é Jesus. Alguns paradoxos são bastante interessantes para a gente falar da pessoa de Jesus, e um deles está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Lá diz que um filho se nos deu, um filho se nos nasceu, e ele será chamado Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então é um texto que fala de um menino e que ao mesmo tempo ele é um Deus forte, ele é o Pai da eternidade. E aí nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, já no Novo Testamento, uma passagem que diz que Jesus cresceu em graça, sabedoria e estatura. Aí a pergunta que a gente faria é: como que ele, sendo Deus, ele pode crescer em graça, em sabedoria? Ele sendo sabedor de todas as coisas, como é que ele pode crescer em inteligência, em conhecimento? Então esses são um dos paradoxos fascinantes quando a gente estuda Jesus e a gente descobre claramente nos evangelhos e nos próprios livros proféticos que predizem a vinda do Cristo, que Jesus tinha uma natureza dupla. Ele era homem-deus, ou Deus-homem. Então ele era tanto homem quanto Deus. É interessante que essas naturezas eram naturezas que não se misturavam, elas estavam unidas, elas eram inseparáveis, ou seja, elas pertenciam a uma mesma pessoa. Não se tratava de duas pessoas, era uma pessoa, Jesus Cristo, com uma dupla natureza, 100% homem, 100% Deus. E é interessante essa dinâmica, à medida que a gente vai tentando entender essa natureza teantrópica, que a gente chama isso, teantrópica de Theos, Deus, antrópica de homem. Então, Jesus não era 100% homem, ou melhor dizendo, não era somente homem, ele era 100% homem e 100% Deus.